Existe um desvio no preço do Bitcoin que aparece raras vezes e sempre que esse desvio, esse sinal aparece, acaba colocando muito dinheiro no bolso de quem aproveita essa oportunidade. Se nós olharmos padrões e comportamentos anteriores, percebemos esse desvio na prática. E sempre que esse sinal aconteceu, quem conseguiu identificar aproveitou boas oportunidades. E aqui vale lembrar que o preço do Bitcoin nós temos uma tendência a olhá-lo pela escala vertical e não necessariamente ao longo do tempo, que é o mais correto a ser feito. Porém, quando olhamos em um período curto de prazo, uma janela de prazo menor, como por exemplo a duração de um ciclo, é comum olharmos essa escala de preço do Bitcoin na vertical. E é sobre esse sinal que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui e também já deixa o seu like, porque assim você me ajuda. O YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e isso também é um filtro para que eu entenda se você está gostando do conteúdo que eu posto aqui. Conto com a sua ajuda, chama no like e vamos ao vídeo. Eu iniciei o vídeo falando sobre o sinal e que devemos olhar o preço do Bitcoin não apenas numa escala vertical, mas em um horizonte de tempo maior. Isso se deve à própria dinâmica das moedas fiduciárias. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira falar brevemente, vai ser rápido essa introdução sobre você olhar o Bitcoin em uma janela de tempo maior, um horizonte de tempo maior. E a segunda parte aqui mostrar esse sinal. Então assiste o vídeo até o final, porque eu te garanto que isso aqui vai mudar bastante a sua visão sobre o Bitcoin. Então a primeira parte aqui falando sobre as moedas fiduciárias e o porquê que devemos olhar o Bitcoin em um horizonte de tempo maior. Bom, não é novidade para ninguém que a moeda fiduciária como o real ou o dólar, elas acabam perdendo o seu poder de compra com o passar do tempo, diferente do Bitcoin. E aqui entra um outro ponto, olharmos o preço e comparar com o futuro e não somente com o preço anterior. Se eu olho a apenas uma escala de preço, se eu olhar o preço do Bitcoin hoje a 60 e poucos mil dólares comparado ao que foi lá em 2025, final de 2025, eu posso falar que o preço do Bitcoin em relação ao que foi lá atrás, ele está barato. Só que mesmo o preço de hoje, comparado com o futuro, com a possibilidade de crescimento exponencial que o Bitcoin tem, ainda que o Bitcoin estivesse aí a 150 mil dólares, ele continuaria barato. Hoje o governo está pagando aí em torno de 15% para pegar dinheiro emprestado e o IPCA+, o Tesouro IPCA+, está pagando aí quase 9%. Isso significa o quê? Que o Estado ele está se endividando, isso aumenta a desconfiança dos investidores, consequentemente para que os investidores emprestem dinheiro para o país, ele tenha que oferecer um prêmio maior. Por isso a taxa de juros aqui no Brasil ela está alta. E se a taxa está alta, o investidor ganha, porém a dívida pública também aumenta. O pessoal sempre fala, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar. E as pessoas não entendem essa dinâmica de uma pessoa física, uma pessoa jurídica, por exemplo, quebrar e um Estado quebrar. O país ele consegue refinanciar fazendo a rolagem da dívida pública, como é comumente chamado. Já uma empresa, uma pessoa não consegue fazer isso. A partir do momento que a sua receita não consegue bancar suas despesas, teoricamente você está quebrado. Isso acontece com o país, não é de agora que o país vem tendo déficit fiscal, mas mesmo assim ele consegue se financiar, consegue emitir título de dívida, isso é, desvalorização da moeda para pagar as dívidas anteriores e assim vai fazendo. E por isso que é falado, que é dito, que dívida pública não se paga, dívida pública se rola. E essa dinâmica em si faz com que o preço do Bitcoin, em uma escala de tempo maior, em relação a hoje, uma perspectiva futura, ele esteja barato. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é te mostrar aqui na prática o sinal do qual eu estou falando. Eu estou aqui no gráfico do TradingView, estou no tempo gráfico aqui de uma semana, que é justamente para te mostrar esse sinal que é a média de 200 semanas. No momento, o preço do Bitcoin aqui está em 63 mil dólares, 380 e alguma coisa. E o sinal do qual eu estou falando é justamente esse aqui. Só habilitar minha ferramenta de desenho. É esse sinal aqui, que o Bitcoin perdeu, furou aqui a média de 200 semanas.
E sempre que isso aqui aconteceu, nós podemos ver que o Bitcoin ele caminhou para buscar o fundo do mercado. Veja, aqui aconteceu a mesma coisa no ciclo de baixa lá de 2022. O Bitcoin veio, fez esse movimento aqui parecido, inclusive, né, com o que nós temos aqui também. Então o Bitcoin veio e furou aqui a média de 200 semanas, aqui teve um repique, ficou um pouquinho acima aí, foi rejeitado seu preço e em seguida o Bitcoin fez aí o fundo do mercado aqui em 21 de novembro de 2022. Veja que é um momento parecido aqui com o que nós estamos também. O Bitcoin furou, fechou a semana aí abaixo, permanece abaixo dessa média de 200 semanas e também isso aqui bate com a própria dinâmica de tempo de duração dos ciclos de mercado. O mercado de baixa tem uma duração aí de aproximadamente um ano, isso não é um prazo fixo, é uma estimativa de aproximadamente um ano. Então, por volta ali de novembro, mais ou menos isso, nós devemos ter o fundo do mercado. E sempre que acontece isso aqui, que o Bitcoin perde essa média de 200 semanas, ele vai em busca do fundo do mercado. Pode ser que aqui nesse momento atual onde nós estamos aqui, ele suba um pouquinho, igual aconteceu anteriormente, dê uma leve recuperada aqui, talvez até fique acima da média aqui por algum tempo, e em seguida seja rejeitado e caia novamente. Isso aconteceu também com a média de 200 dias, eu vou mostrar logo em seguida, mas mostrar aqui para trás nos ciclos anteriores. Se nós olharmos aqui também o ciclo de baixa de 2018 aconteceu a mesma coisa, o Bitcoin perdeu aí a média de 200 semanas, buscou o fundo do mercado, em seguida teve uma recuperação, depois aqui teve uma queda, mas foi bem momentâneo isso aqui e recuperou novamente. E se você coloca aqui também a média de 200 dias, veja que a média de 200 dias que eu já mostrei aqui anteriormente, aconteceu a mesma coisa. O Bitcoin perdeu aí a média de 200 dias. Aí aqui ela chegou a encostar aqui, foi rejeitado. Aqui até passou um pouquinho, ficou acima alguns dias, mas teve o preço rejeitado novamente e acabou caindo. E essa relação aqui de encostar ou passar um pouquinho, de acordo com o que você está usando, a configuração que você faz aí na sua linha do indicador, ele pode variar, às vezes pode ficar um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, e também dependendo do gráfico que você utilizar. Mas veja que aqui ele chegou, testou aqui, ficou um pouquinho acima, foi rejeitado novamente. E sempre que isso aconteceu, sempre que o Bitcoin perdeu aí a média dos 200 dias também, nós estávamos em mercado de baixa. Aqui chegamos a encostar nela, mas ficou acima. Se você volta um pouco aqui mais para trás, aqui por exemplo 2022, podemos ver esse comportamento aí, onde o Bitcoin perdeu essa média também de 200 dias, ficou aí abaixo um tempão e em seguida foi fazer o seu fundo, buscar o fundo do mercado para depois seguir novamente a sua trajetória. E se você está curtindo o vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui e ativa as notificações para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui. Aqui eu sempre falo sobre Bitcoin, criptomoeda, mercados preditivos, economia, enfim. Se inscreve e ativa as notificações para você sempre ficar por dentro e receber o conteúdo aí em primeira mão. O vídeo de hoje foi breve, ele vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!